iniciando mais um encontro da Rede Jovem. Então, hoje nós temos o Gui, o Derek, a Isabela, a Carol e a Abigail. Vamos torcer para que os outros colegas eles apareçam para a gente conversar e pensar, né, a respeito dessa cartilha de agora que está sendo fechada e da próxima também. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar o que eu já fiz. Só um instante. Ok? Todo mundo está acompanhando, gente? Sim. Joia. Então, aqui eu coloquei uma margem. Essa margem eu aproveitei dos elementos que a Carol tinha colocado nos slides dela, e aí eu fui replicando para os outros. Então, às vezes eu coloquei uma margem completa, às vezes coloquei uma margem assim só em alguns extremos. Eu quis dar uma diversificada para ela ficar com essa pegada assim mais colorida, com um acabamento melhor. E eu vou aprendendo com vocês. Vocês fazem um recurso, aí eu olho, opa, peraí, eu acho que eu vou copiar isso aqui e colocar no slide qualquer. Aí eu vou lá, tento. E eu quero que vocês também tenham essa curiosidade, sabe? Às vezes o colega faz uma coisa diferente, aí vocês vão, a partir daquilo, vocês desenvolvem coisas novas. E eu coloquei aqui com uma letra maior e com um colorido mais forte, né? O convite, vamos conversar sobre os direitos das mulheres? E aí, para chamar a atenção, em relação à cor, se alguém depois tiver sugestão ou achar que esse fundo aqui pode ser alterado, aí vocês me falem, porque eu fui testando dentro das cores que a gente tem disponível. Vão aparecendo como as cores do projeto, as cores do arquivo mesmo. Aí vocês me falam, eu fui tentando, esse fundo colorido mais clarinho foi o que melhor, na minha opinião, se adaptou às cores aqui dessas três mulheres. Então, para não ficar aquele colorido também que polui, né? Mas aí a gente conversa a respeito, porque... Tem como mudar as cores dos bonecos, Paulo. Oi? Tem como mudar as cores dos bonecos. Sim. Para mim, você só me colocou como... Você não me colocou como editor nessa cartilha. Não? Não. Peraí que eu vou mexer, então. Henrique, fora do domínio... Será que é o Josué? É o Paulo. É o Paulo? Henrique. Tá. Oi, Paulo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Tá joia? Que bom que você apareceu, menino. Saudade de você. Vai ligar. Bom que você tá aqui. Vou voltar para a cartilha. Estou mostrando pro pessoal. Deixa eu ver, então, Gui. Uai. O meu nem tá aí. Não tá, você não tá aqui, não? Tô, não. Que absurdo. Fala seu e-mail aí. Gui.Lopes. Gui.Lopes. Aí o arroba. Isso. pbh.gov.br. Nossa, que feio. Enviar. Você não tem permissão para compartilhar esse design? Não entendi, não. Eu tenho permissão. Então, clica aqui no... Marca a caixinha. Tem que marcar a caixinha. Convite, tem que marcar a caixinha. Isso. Enviar, então, enviar. Convites enviados. Beleza. Acho que tem que adicionar mensagem. Oi? Tem que adicionar mensagem. Só escreve um oi. Já recebi aqui já, Paulo. Já recebeu, ele tá falando que não tem permissão só para poder me desnortear aqui. Que coisa. Já recebi aqui já. Então tá bom. Então, seguindo, o primeiro slide que
eu acrescentei, gente, foi o da Malala. Por quê? Porque ela tem um discurso muito potente quando ela fala da educação para meninas, né? Desse direito que muitas vezes nesses países aí dominados por regimes autoritários é retirado das mulheres. Então, as meninas passam a não poder frequentar esses espaços de aprendizagem, esses espaços de formação. E aqui todo mundo já conhece a história da Malala, sabe que ela é uma ativista da educação, que ela sofreu um atentado quando ainda era adolescente, e as denúncias, né, que ela fazia através do blog sobre as coisas que o Talibã estava promovendo dentro do Paquistão. Só lembrando, a Malala é paquistanesa. Então, esse exército do Talibã, ele começou a conquistar espaço em alguns países próximos ao Paquistão, acabou chegando lá no vale onde ela residia com a família, e a vida dela foi totalmente alterada, né? E como ela sempre teve muita determinação, muita força, ela conseguiu vencer isso tudo e tem uma missão de tentar fazer com que a educação ela seja para todos, né? E principalmente garantindo o acesso das meninas, das mulheres. Então, é uma figura que diz muito a respeito do gênero feminino quando a gente pensa em direito à educação. E aí eu peguei uma fala dela que diz o seguinte: ensinar as meninas que elas têm direitos é crucial. Então, como a gente está conversando sobre direitos, eu achei que essa fala dela casou direitinho. Aqui eu aproveitei a setinha que vocês criaram, porque eu vou aproveitando tudo que vocês fazem, gente. Eu não sei mexer em todos os recursos. Aí peguei a setinha da nossa primeira produção, coloquei aqui e linkei uma reportagem falando sobre ela. Aí em seguida, eu coloquei a imagem. Não tem foto melhor do que essa, tá, gente? É uma foto, uma pintura antiga da Nísia Floresta. O nome dela é Dionísia Gonçalves Pinto. Esse Floresta é um pseudônimo que ela adotou na época. E vocês que estão no 9º ano, 8º também já teve a oportunidade de ler no bloco de atividades sobre isso. O pseudônimo é quando a pessoa ela adota um nome diferente do dela para não ser perseguida, para evitar retaliação. Então, ela colocou esse sobrenome aí, ela pegou parte do Dionísia, colocou Nísia, para poder se proteger de alguma forma, e ela foi uma das primeiras ativistas pela educação aqui no Brasil. Olha a data de nascimento dela, 1819, e ela faleceu em 1885. Só para vocês terem uma ideia, a proclamação da República foi em 1889, ou seja, um ano depois da abolição da escravatura. E antes disto, existiu uma mulher que ousou enfrentar o sistema da época, que era o sistema do Brasil Império. E essa Nísia teve um papel muito importante, porque naquela época pensava-se que a educação para as mulheres deveria ser diferente da educação para os homens. Então, se explorava ciência, tecnologia da época, né? E conhecimentos mais elaborados, isso ia para o homem. Agora, para a mulher, ficava aquele conhecimento, às vezes de uma língua, ou então ensinar a bordar, ensinar a cortar, costurar, coisas que julgavam ser formação para a mulher. Então, mais voltado a serviços domésticos e ao cuidado com os filhos e com o marido. E essa Nísia, ela veio assim para quebrar a banca. Ela apareceu, foi muito criticada. A gente sabe que qualquer pessoa que venha para tentar desconstruir um modelo posto é muito julgada. Então, ela deixa eu só ver aqui, já estou entrando, só vou instalar o aplicativo de novo. Josué vai chegar daqui a pouco. Então, assim, muitos autores famosos da época meteram o pau nela, falando que ela era um péssimo exemplo e tal. E aí eu peguei uma fala dela aqui também, bastante interessante a respeito dessa percepção de uma educação, né, voltada para a mulher. Não é uma educação especial, mas uma educação que contemple a totalidade das coisas e que não coloque a mulher como um ser que tenha menos potencial intelectual do que o homem.
Então, eu não conhecia ela antes da cartilha, tá, gente? Muitas coisas estão chegando para mim em razão das pesquisas que eu estou fazendo. Espero que para vocês também, que vocês consigam aprender mais e mais, porque o conhecimento é inesgotável. Para vocês perceberem, eu atuo na educação, eu não conhecia esse nome enquanto um nome de expressão de uma mulher que iniciou e que ousou desafiar o poder da época. Então, foi bastante interessante. E aí, fazendo essa progressão depois da Malala, que é uma figura atual, essa mulher representando uma educadora brasileira e que começa a discutir o acesso da mulher ao conhecimento, né, a essa escola que vai contemplar o todo, eu achei assim que casou direitinho. Foi por isso que eu coloquei ela. E aí, coloquei também o clique aqui, para que as pessoas possam ler um pouquinho da história dela. Ela é bem revolucionária, tá, gente? Aqui é fundadora da primeira escola para meninas no Brasil e grande ativista pela emancipação feminina. Já pode imaginar o tanto que essa mulher foi atacada, né? Aqui eu trouxe 12 direitos da mulher de acordo com a ONU. Então, a ONU tem a ONU Mulheres. Só um minutinho. Abaixa o volume, Pedro. A ONU tem a ONU Mulheres, que trabalha em prol desses direitos que são negados, e tem umas coisas bem interessantes nesses direitos, pelo seguinte, alguns, a gente fala assim, mas isso já está na Declaração dos Direitos Humanos, tanto para homem quanto para mulher, mas eles são reforçados aqui, e alguns só para mulher mesmo. Olha só que interessante. Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família. Às vezes parece óbvio, né? Até porque a gente está no Ocidente. Mas, em alguns casos, gente, lá, né, afastado, naqueles lugares assim, mais interioranos, às vezes a mulher não tem direito nem a planejamento familiar, a usar um anticoncepcional, a pensar na vida dela e no que querem que seja feito do corpo dela. Então é importante demais isso aqui, ó. Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los. Cabe à mulher decidir. Então não vai ser o olhar do outro que vai tentar dizer para ela que ela tem que ter filho sim, que se ela não tiver filho ela vai ser infeliz, que ela tem que ter pelo menos um, que ela tem que ter dois, tem que ter três. Isso aí cabe a ela escolher, não a sociedade, né, patriarcal impor. Os outros, esses dois são que eu achei assim mais voltados mesmo para a questão do feminino. Os outros, eles dialogam muito com o que já está na declaração. Ó, direito à liberdade de reunião e participação política, direito a não ser submetida a tortura e maltrato. Então, assim, muito antigamente, gente, era comum o homem, ao descobrir a infidelidade da esposa, ou às vezes por um motivo muito torpe, ele tirar a vida dessa mulher e, assim, não ser condenado por isso. Deixa eu ver o rostinho de vocês aqui, pelo menos a foto, que aí fica parecendo que pelo menos eu tô vendo vocês. Não sei se vocês chegaram a assistir uma série que tá na Globoplay, Coisa Mais Linda. Alguém aqui assistiu? Não. Não? Eu ainda não. Tá. Depois eu vou olhar a classificação indicativa. Se tiver dentro da idade de vocês, eu coloco lá no grupo, tá? Pelo menos um resumo para vocês entenderem. Porque eu assisti, tem umas cenas assim que eu sei que para adolescente é mais do que normal, mas é bom que a gente olhe a classificação. Mas tem um episódio nessa série que o homem tira a vida da mulher porque a mulher quer ser independente. E aí o mais absurdo é que esse homem não é condenado, porque ele disse que fez aquilo porque amava demais a mulher e ele queria ter uma família com a mulher, e por causa desse jeito dela, ele ficou, né, desnorteado, ficou perturbado e acabou tirando a vida dela. Ele foi absolvido, gente. E isso, assim, foi no século passado. Assim, poxa, mas como assim? Pra gente é loucura. E que bom que a gente consiga enxergar essa loucura, né? A gente está em 2021. Hoje, se alguém chegar e falar assim, o cara foi absolvido porque a mulher traiu
e na vida dela, a partir do momento que ela é adúltera, não importa, qualquer um de nós aqui vai ficar estarrecido. Para a gente é inconcebível um homem justificar que pelo fato da mulher ter traído, ele tem o direito de tirar a vida dela, né? Então, hoje a gente não aceita, mas antigamente era normal. A sociedade, ela não se revoltava contra isso. Então, aqui, esses direitos para sistematizar. Aqui vem o slide sobre mulher negra, foi o Derek que fez. Aí, gente, quando eu chego nesse ponto assim de olhar os slides e fazer uma leitura do texto, eu tiro o nome que eu coloquei no início para poder distinguir, tá? Então, de todos eu tirei. Se eu não tiver tirado um ou outro, depois eu vou voltar para poder fazer essa limpeza. Então, aqui ele fala a respeito da mulher negra, fala da consciência negra também, e aqui desse movimento que aconteceu no mundo e depois foi ganhando força no Brasil. E no final ele traz uma informação interessante pelo seguinte: quando a gente pensa em gênero, o gênero feminino, ele sempre está em desvantagem. Dentro do gênero feminino, considerando todas as mulheres, a mulher negra é a última da fila, é a última a ser vista. Então, além do preconceito de gênero, a mulher negra sofre também com o preconceito racial, porque ela nunca é a escolhida. Ela sempre é a ignorada. Em se tratando de outras mulheres, ela sempre fica para trás. E a gente precisa problematizar isso. Por quê? Porque a gente vem de uma herança escravocrata e muito racista. E a gente lutou demais para que a cabeça das pessoas começassem a abrir para essa questão, né? Que é absurda, a gente percebe isso, né? Mas ainda tem um discurso que existe em torno da questão étnico-racial e o próprio comportamento das pessoas, que às vezes falam assim, não sou racista, eu não sou racista, mas... Aí depois desse mas... vem aquelas frases que a gente mal consegue digerir, né? Então, tem que se pensar, assim, sobre a questão da mulher negra. Aqui eu tô vendo, ainda permaneceu o nome do Derek. Deixa eu tirar aqui. Opa! Voltar com a margem. Estão vendo, gente? O Canva, ele é todo interativo. A gente consegue mexer com todos os elementos. Então, aproveitem isso para vocês criarem também. Aqui foi a parte da Ana Clara. E aí eu fui tentando fazer uma progressão de acordo com os temas. Porque o da Ana Clara estava antes do Derek. Eu costumo colocar o nome de vocês em ordem alfabética. Só que para dar liga na cartilha, a gente precisa fazer com que os temas eles conversem entre si. Então, depois que eu falei do direito à educação com a Malala, falei também do direito à educação com a Anísia Floresta, trouxe os direitos estabelecidos pela ONU Mulher, e aí veio com a mulher negra, falando de movimento, de movimento negro, eu venho falando dessa questão dela ser discriminada 2 vezes, aí vem com a ideia de política. Por quê? Porque a política é justamente esse movimento em que você passa a defender ideias. Então, foi por isso que eu alterei a ordem. E aí, coloquei o slide da Ana Clara, iniciando Sou Mulher e Vou Participar da Política. Esse aqui, Lugar de Mulher na Política. E aí eu trouxe, né? Em seguida, Representantes, também foi produzido pela Ana Clara com a ajuda dos colegas. Aqui, Presidente de Taiwan, que é uma mulher. Aqui, primeira-ministra alemã, Angela Merkel. E aí, entre aspas, eu coloquei falas das duas aqui. Em alguns momentos, tem fala dela nesse momento aqui, na verdade, e um texto falando sobre um desafio que ela enfrentou com a China. Aqui é uma fala toda da Angela Merkel. Aí eu coloquei aqui a Dilma, independentemente da gente gostar ou não, a gente sabe que a imagem dela foi reproduzida de forma pejorativa, né, de forma muito grotesca, durante aquele período em que houve
o impeachment dela, enfim. A gente sabe que, para além das questões políticas, houve uma violência em razão do gênero feminino. Não sei se vocês já viram na internet, mas tem adesivos nos carros da Dilma com as pernas abertas e o lugar onde se coloca a bomba para encher, para abastecer o carro, sendo assim, né, no meio das pernas dela. Então, é desagradável, é agressivo, é surreal a gente saber que pessoas, né, se dispuseram a fazer coisas assim. Então, a gente tem que falar, independentemente de partido, ela foi uma mulher muito atacada. E aí, dessas representantes políticas, eu coloquei por último a Jacinda, porque o repórter fez uma pergunta para ela, e assim, olha só o nível, gente. Ela é primeira-ministra da Nova Zelândia, ela estava grávida. E aí ele fala assim, é válido uma primeira-ministra sair de licença maternidade enquanto estiver no cargo? Olha a absurda pergunta. E ela responde assim, é totalmente inaceitável em 2017 que mulheres tenham que responder esse tipo de pergunta no ambiente de trabalho. Ter ou não ter filhos é uma decisão da mulher, e isso não deve predeterminar se ela receberá ou não oportunidade de trabalho. Então, ela foi muito coerente, muito forte para poder desarmar esse discurso machista do repórter em razão do período dela, que é devido dela ficar com a criança, com o recém-nascido. E o fato dela ter um cargo político não vai tirar dela esse direito de ter os primeiros contatos com o filho de uma forma mais tranquila, de uma forma mais inteira, né? Então, assim, a mulher, ela passa por situações no mercado de trabalho que são, assim, que são verdadeiras manobras para tentar inferiorizar e dizer que, pelo fato dela gerar uma vida, que a posição dela ali é uma posição que não cabe, que não vale. Entendem? É nesse sentido de desqualificar, de retirar direitos. E aí, como ela fala a respeito de licença maternidade, foi onde que eu trouxe os slides da Abigail. Porque a Abigail falou a respeito dos direitos da mulher grávida. E aí, Abigail, eu acrescentei aqui, ó, essa palavra puérperas. Para quem não conhece, a puérpera é a mãe que acabou de ter filho. Então, a lei ampara a mulher tanto no início da gravidez, quanto o período em que a criança já está nos braços da mãe. E aí a Abigail fez aqui o levantamento de algumas leis falando a respeito disso. Aí nesse segundo slide também, falando a respeito de direitos, ela trouxe alguns artigos e essa informação aqui que é importantíssima, né? Senado aprova multa para quem pedir amamentação em local público. E eu coloquei a data, 2019. Professora precisou que o Senado publicasse uma lei. Deixa eu ver aqui, que eu acho que Josué está chegando. É isso mesmo. Ei, Josué, boa tarde. Tá joia? Tudo bem? Josué, a gente está passando aqui a cartilha, aí só você acompanhar, tá? Bom, então, Tá. Em 2019, o Senado teve que se manifestar a respeito do direito da mulher a amamentar seu próprio filho. Por quê? Porque isso estava sendo retirado delas, as mulheres estavam sendo constrangidas, havia um mal-estar muito grande. Então, precisou que positivasse isso, colocasse isso como um direito para que as mulheres não se sentissem oprimidas de amamentar os seus filhos. Porque a discussão era a seguinte, como a mulher precisava dar de mamar para o filho, as pessoas olhavam aquilo com maus olhos, como se fosse algo indecente, algo imoral. E a gente precisa discutir isso também, né? Poxa, que imoralidade que existe em uma mãe amamentar o seu filho? O seu filho que é recém-nascido, que é um bebê e que às vezes só tem o peito da mãe como alimento. Então, assim, a gente percebe que
As mudanças, elas demoram a acontecer, depois, com o tempo, elas ganham espaço na lei, no papel, mas ainda assim a gente ainda precisa reforçar, ainda assim a gente precisa lutar. Porque não é só isso aqui que garante, a gente sabe que às vezes a lei, ela não é aplicada, ela está no papel, mas ela não tem efetividade. Então é bom a gente sempre estar falando a respeito para poder conscientizar. Aí em seguida, como estava falando a respeito do direito da mulher, né, da mulher trabalhadora, quando ela está gestante ou puérpera, eu já entro com o slide da Isabela, porque a Isabela falou a respeito da mulher no mercado de trabalho. Então, trouxe aqui as informações. A parte da Isabela ficou interessante, gente. Por quê? Porque ela pegou dados de pesquisa. E vocês vão perceber o seguinte, quando a gente está produzindo um texto e a gente quer mostrar que, de fato, aquele texto tem um valor, a gente usa argumentos de autoridade. O que é argumento de autoridade? É uma citação. Argumento de autoridade é dados de uma pesquisa, por exemplo. Aqui, olha, os dados são do IBGE de 2019. Então, não é uma invenção, não é alguém que fez uma estimativa com base na cabeça dele. Isso foi retirado a partir de uma pesquisa de uma instituição muito séria chamada IBGE, da data de 2019. E olha que interessante, uma pesquisa recente, estamos em 2021. Então, trazendo esses dados aqui, dá mais relevância para o texto. Tá vendo? Aqui também falando, IBGE, 20,5% menos que os homens no país. Então, são dados, são elementos que fazem com que o nosso texto ele ganhe relevância. Aqui também da mesma forma. Por que eu fiz? Por que eu desmembrei esses slides da Isabela? Pelo seguinte, se a gente pega informações desses dois slides e funde em um, a nossa cartilha vai ficar poluída, vai ficar com muito texto, ela fica carregada. Então, às vezes, é melhor fazer esse desmembramento para a informação chegar de uma forma imediata. Então, gente, vocês estão vendo que eu estou passando para vocês assim, muita coisa de técnica mesmo de tratamento com texto. Se a nossa cartilha ela quer atingir as pessoas de forma rápida e convincente, a gente precisa atrair, a gente precisa prender as pessoas. Então, se vocês precisarem de mais slide, é só clicar no maisinho aqui ao lado daquele que eu destinei para o nome de vocês e vai colocando, tá? Não tem problema, a professora deixou 3 slides para mim, eu tenho que fazer tudo o que eu quero, que é muita coisa em 3. Nada a ver. Se é muita coisa e você precisar de mais, cria mais. E aí, depois da Isabela, eu peguei o do Josué. E aí ele pergunta, né? Vem com a pergunta, você sabe o que é abuso? E aí eu coloquei aqui, Josué, o significado da palavra abuso, né? Para a gente poder conversar a respeito dos tipos. E aí a imagem aqui também é muito bacana, por quê? Porque mostra aquela situação, né? Do homem querer obrigar a mulher a ter algum tipo de relação mais íntima, amorosa, sem um consentimento. Olha só como ele puxa aqui o vestido da mulher, né? E vem com um buquê de flores na mão. Então, poxa, se a intenção dele é uma intenção amorosa e ela não quer, está errado, é um abuso. Então, isso aqui, gente, eu achei fantástico. Eu achei bonito demais esse vestido. Ô, Josué, depois você me ensina, tá? Ficou muito chique, gente. Aí aqui também mantive as mulheres. Aí aqui fecha a parte da explicação sobre os tipos de abuso. E depois ele traz a informação sobre violência física e psicológica. E aí, a partir da violência física e psicológica, eu deixei aqueles slides que eu já tinha feito com os termos da língua inglesa, né, que vem para poder
oprimir a mulher para poder dizer que aquele espaço que ela está ocupando, né, que o espaço de poder não compete a ela. Então aqui você já ouviu falar em manterrupning, mansplaining e gaslight. Aqui eu não sei nem pronunciar, gente, porque é muito difícil. A professora é só de português, né? Mas nos slides, com o título de cada uma dessas palavras, tem a explicação a respeito do que se trata. E aí, depois que a gente abordou o tema da violência, eu trouxe os slides da Carol. Aí, Carol, aqui eu acrescentei só o Disque 180, tá? Tá bom. Para chamar a atenção das pessoas. A imagem que ela traz, as duas imagens que ela traz são imagens fortes. Então, realmente, para mostrar o impacto desse silêncio, dessa mulher que não denuncia. E aí ela vem falando a respeito da Lei Maria da Penha, fez um resumo bem bacana também, para poder chegar com a informação, com o conhecimento, sem ficar escrevendo demais. E depois ela traz uma citação da própria Maria da Penha, que foi a pessoa que inspirou essa lei. Aí depois do slide da Carol, eu coloquei aqui um slide que vem no sentido de oferecer a ajuda para a mulher que esteja passando por algum tipo de violência. Então, coloquei, você não está sozinha. Perfis do Instagram que oferecem apoio psicológico e jurídico às mulheres vítimas de violência. Então, aqui, gente, esses 4 perfis, Salve-se Mulheres, Colheres de Ouro, aqui, inclusive, eu tenho que mexer nisso. O perfil do Instagram não tem espaço, não, é tudo junto, ó. Tá vendo como a gente só descobre as coisas depois que o negócio já tá quase prontinho? Deixa eu puxar esse aqui também. Pronto. Então, Salve-se Mulheres, Colheres de Ouro, Justiceiras Oficial, Raquel Ajuda. Aqui, gente, eles oferecem o apoio psicológico ou jurídico e acompanham, de fato, essas mulheres. E aí, a Carol estava fazendo uma busca a respeito desses perfis junto comigo, e a gente pensou justamente em colocar referências de coisas que sejam exatas para essas mulheres, porque que defende a mulher, perfis de empoderamento, perfis com posts para conscientizar, tem demais. Só que se a mulher precisa resolver, não vai ser esse tipo de perfil que vai oferecer o apoio que ela precisa no momento. Então a gente deixou esses 4 aqui, porque através desses 4 a mulher vai ter como se mexer, tá? E aí, esse aqui, ele foi produzido porque a gente não pode deixar de comentar o que está acontecendo com as mulheres afegãs. Vocês estão vendo nos noticiários, a coisa não está boa, não está fácil. O Talibã, ele conseguiu ocupar Cabul é a capital, e está fazendo algumas coisas assim que aqui no Oriente a gente assusta, aqui no Ocidente a gente assusta demais, né? Lembrando que o Talibã, ele faz uso de entendimentos fundamentalistas do islamismo. Então, o islamismo é uma religião que está presente em vários países como Afeganistão, Paquistão, Arábia Saudita, aqueles países que fazem parte do Oriente Médio. A religião islâmica, ela não é isso que a gente está vendo. Isso que a gente está vendo são grupos que se valem da religião para poder instaurar o caos e criar esses problemas todos. E existe uma ação que eles fazem que é direcionada para a mulher. Para eles, a mulher é submissa, a mulher precisa obedecer ao homem, a mulher não tem direito a nada. Então, assim, as mulheres... Deixa eu ver se tem gente querendo entrar, que eu vi um barulhinho.
Assim, Derek, pode falar. Ô, Paulo, acabei de mandar no chat uma reportagem da Malala. Ah, joia. Deixa uma reportagem sobre a Malala. É bem curto. Tá, é YouTube, né? Tô vendo aqui. Isso. Joia. Depois você manda no grupo também? Mando sim. Obrigada. Então, as mulheres estão sendo oprimidas e elas estão vendo que os poucos direitos que elas conseguiram conquistar ao longo dos anos estão sendo retirados. E está muito triste. Essas duas imagens são de uma artista iraniana. Tá? Ela não é artista que nasceu no Afeganistão, mas ela mora no Afeganistão há muitos anos. E ela tem um trabalho de fazer grafites em muros de Cabul, representando o contexto da mulher, dessas situações que mostram a força e a dor da mulher. Aí eu peguei duas imagens assim que eu achei bem fortes dessa primeira, em que a mulher oferece, né, essa plantinha bonitinha que eu não vou me lembrar o nome agora, dente de leão. Eu acho que essa planta se chama dente de leão. Você pega ela pelo galinho assim, pelo caule dela e assopra. E aí ela vai toda no ar. Uma planta bonitinha. E ela tem muito dessa coisa, né? Da aproximação, da magia, do encantamento, da gentileza. E ela oferece. E na segunda imagem aqui a gente vê o que é feito, né? Dessa plantinha. E a posição da mulher, a tristeza dela. Então eu deixei um texto aqui escrito o seguinte: tendo em vista a crise humanitária pela qual atravessa o Paquistão, nós, da equipe Rede Jovem Aurélio Pires, manifestamos nossa profunda solidariedade a todas as mulheres afegãs e o nosso repúdio diante das tentativas de violação e retirada de direitos. Então, eu acho que a gente não tem que ficar explorando muito o que está acontecendo no Afegão, porém a gente não pode se calar, né, gente? E assim, a gente está falando sobre mulher. A gente não escolheu esse tema por causa das coisas que estão acontecendo no Afeganistão. Foi um tema que a gente escolheu lá em julho. Só que de julho para cá ocorreu, né, essa tomada de poder pelo exército talibã. Então, diante do que está ocorrendo lá, a gente precisa sim deixar esse registro, né, essa solidariedade nossa e o nosso repúdio. E aí depois eu coloquei aqui um quadrinho com as referências. Eu fiz uma pesquisa diante de tudo que vocês colocaram. E aí eu gostaria de fazer um combinado com vocês. Todas as vezes que vocês forem produzir o texto para colocar no slide, ou um texto em que vocês fizeram adaptação, ou um texto integral, pegue o lugar de onde vocês tiraram a informação. Isso é importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo. Então, eu fiz um trabalho de busca para recuperar essas referências. E aí, como o Derek colocou lá no YouTube, colocou lá no chat o negócio do YouTube, eu vou colar também lá na referência, porque é mais um caminho para pesquisa. Então, vamos construir esse hábito, gente, de ter sempre a referência de onde a gente tirou determinada informação, porque isso valida tudo que a gente faz. Quando a gente apresenta uma cartilha e ao final dessa cartilha a gente coloca referências do local de onde as informações se originaram, a gente traz veracidade para o texto. Tá? Então, aqui, esse slide número 37 é o nosso último slide da cartilha. Algumas coisas eu condensei também, porque o texto ele precisa ser mais enxuto para a gente direcionar
corretamente. Deixa eu parar aqui a apresentação. E aí eu quero saber o que vocês acharam. Eu vou perguntar nominalmente, tá, gente? Que vocês ficam quietinhos. Então, vamos lá, o primeiro que aparece para mim aqui é o Derek. Derek, o que você achou da cartilha? Achei bem interessante, Paula. Eu gostei muito. Tá, você acha que alguma coisa ficou incompleta? Você acha que a gente conseguiu abordar a temática assim, de uma forma bacana, atingindo os principais pontos? O que você acha? Sim, sim. Tá perfeita, tá ótima. Beleza. Carol, você, o que você acha da cartilha? Eu adorei, ficou incrível. Beleza. Gui, se você puder falar, eu não sei se deu para acompanhar, porque você está atendendo também no virtual, qualquer coisa você fala depois, tá? Não, deu sim, no finalzinho eu falo. Tá, você viu algumas partes da cartilha? Você acha que deu para atingir o objetivo? Ah, deu sim, Paulo. Os meninos estão participando bem legal, né, velho? Das montagens das cartilhas, e deu sim, o design tá muito legal, tá muito enriquecedor. Não tá confuso, né? Tá Sim, bem não tá nítido. carregado, né? Isso, tá tudo, tá tendo um alinhamento, um segmento legal. Entendeu? Joia. Paulo, Eu gostei da cartilha, viu? Ficou legal, os trabalhos. Ficou legal. beleza. Isabela, Eu adorei, eu achei que a gente evoluiu bastante desde a primeira, sabe? Mesmo que tenha passado não muito tempo, mas eu acho que na outra, não que a outra tenha ficado ruim, sabe? Mas eu acho que essa a gente soube colocar as coisas, as informações melhores do que a outra. sim, eu também senti isso, que a gente conseguiu dar uma amadurecida, né? Sim. Então lá, Abigail. Colocando realmente o que importa sem tirar as informações. Sim, direto ao ponto, né? É. Então lá, Abigail. Abigail costuma ter problema no áudio, ela digita, ficou muito boa. Joia. Achei muito bonito aquele desenho que ficou da silhueta da mulher, né? Da mulher gestante. Ficou show, viu? Parabéns. E é isso, gente. É a criatividade de vocês. Cada um de nós tem um olhar. E aí, quando a gente começa a receber a produção do colega, a gente fica muito inspirado, sabe? Porque faz com que a nossa criatividade também seja aguçada. Josué, você... Eu achei bom, todo mundo que participou fez um bom trabalho. Parabéns aí, ó. E parabéns também pela criatividade, viu? É isso que faz o trabalho ter uma qualidade melhor, que ele chame atenção. Parabéns de verdade. Você brilhou. Obrigado. E vocês todos brilharam demais, porque a gente fez um trabalho que com certeza vai chegar a muitas mulheres, a muitos homens também, porque a gente precisa conscientizar o público masculino da necessidade de observar todos esses aspectos que a gente apontou. E estou satisfeita demais com vocês, viu? Eu vou ainda repassar todos os slides, porque os erros, às vezes, eles não aparecem de imediato. E depois que a gente fecha o documento, ficar consertando, depois de publicar, né, é muito ruim. Então, eu ainda vou fazer uma outra revisão para poder aparar tudo. E eu vou abrir, se der tempo ainda hoje, o arquivo sobre os povos indígenas. Vocês estão sabendo a respeito do marco temporal? Alguém sabe o que é isso? Não. Quem está calado é porque não sabe, gente. Marco temporal. Sim, eu não sei o que é, professor. Sim, eu também não sei o que é. Eu ouvi isso no filme, eu posso falar? Pode. Geralmente é quando eu não sei se eu vou conseguir explicar.
Mas geralmente é quando acontece alguma coisa na história, na vida, que foi grandioso, que marcou ali aquela época. Tipo, exemplo, não sei se é isso, o 11 de setembro lá, o ataque das Torres Gêmeas, isso ficou no marco. Você deu a definição de marco temporal, que é exatamente isso. É a questão de um tempo que vai servir como uma base, como um marco. Você deu a definição correta. Agora, o marco temporal que diz respeito a uma questão indígena e que está tramitando no Congresso. Aí... Alguém está ligado? Peraí, no Congresso. Eu já... Não. Então, eu vou contar para vocês, gente. Todo mundo sabe que a luta dos indígenas é uma luta muito antiga. E que vira e mexe, eles estão sofrendo algum tipo de prejuízo. Isso aí se deve a assassinatos que são feitos, principalmente nas regiões em que os índios estão ocupando, e aí chegam os grileiros para tentar roubar a terra deles. A Covid-19 dizimou muito a população indígena. Imaginem vocês, nós temos muitos índios, muitas comunidades que não têm acesso com essa vida em sociedade que a gente leva. E aí nós estamos diante de um vírus, né, um inimigo invisível, e aí vai chegar nesse índio que às vezes não é vacinado como a gente, não tem essa imunidade toda e arrebenta o organismo dele todo. Então, a gente teve muita baixa de caciques, de adultos nas comunidades indígenas. Em relação ao território também, a gente vira e mexe, acompanha, como é que eles falam, gente? As demarcações. Tem até campanhas da Anistia Internacional sobre isso, demarcação já. O que é demarcação? É reconhecer que aquela terra que o índio está é dele. Nossa, Paula, mas que óbvio, precisa disso? No mundo que a gente vive, precisa. E existe uma briga para que isso aconteça, e isso ainda não aconteceu. Pelo amor de Deus. Sim, pelo amor de Deus, até hoje não demarcaram. E o marco temporal é o seguinte, tem a ver com território. As comunidades indígenas estão lá nas suas aldeias. E aí existe um movimento, né, de latifundiários, de grandes produtores, né, desses grileiros que vão para poder ocupar espaços e dizer que são deles, de brigar por esses territórios com os índios. Eles estão brigando. E aí essas pessoas estão dizendo que o índio, né, a grosso modo, ele só tem direito de dizer que a terra é dele se ele estiver ocupando a terra. O dia exato eu não vou saber, mas na data de promulgação da Constituição. Ou seja, a nossa Constituição é de 89. Tenho quase certeza que é 89 ou 88. Vamos colocar 88, 89. A nossa Constituição. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso dizendo que os índios, antes dessa data, eles não são donos de nada, não. Que eles só vão poder reclamar direitos a partir da data de promulgação da Constituição, se eles estiverem na Terra. Então, se eles não estivessem na Terra a partir dessa data, é de quem ocupou, é de quem tomou deles. Vocês têm ideia disso, gente? Procurem uma mulher chamada Sônia Guajajara. Eu fiz até um vídeo há muito tempo falando dessa mulher. Ela é uma das maiores potências em representação indígena no Brasil. Procura ela no Instagram. Vocês vão ficar assim de cara com a quantidade de coisas que estão acontecendo com as comunidades indígenas. Eu falo assim, não é possível, isso não passa no jornal, dificilmente vai passar. E ela é porta-voz de muitos povos indígenas, porque quando a gente fala índio, a gente fala de uma forma geral, né? Às vezes até inocentemente, mas na verdade não é índio, são comunidades indígenas. Por quê? Porque cada comunidade tem a sua etnia, tem a sua identidade.
Então, o que a gente tem no Brasil não são índios. Nós temos povos indígenas. Por isso que o tema é povos indígenas, porque eu não estou falando só de uma etnia, eu estou falando de todas essas etnias. E a Sônia Guajajara, ela faz um trabalho de denúncia e conscientização muito forte. É uma das poucas mulheres no Brasil que tem voz em conselhos da ONU. Só para vocês perceberem o tamanho dessa mulher em termos de importância. Ela é formada em letras e enfermagem. Ela nasceu em Araribóia, no Maranhão. E ela tem uma trajetória assim, muito bonita de luta e de resistência. É alguém, gente, que vocês precisam conhecer. Porque é uma potência, é uma representação indígena que peita as coisas. Então, é uma mulher valente, mulher de coragem. E eu não sei se vocês acompanharam, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, ela tem por objetivo defender o índio. Pelo menos no papel é assim. A FUNAI estava perseguindo algumas lideranças indígenas, porque as lideranças estavam denunciando. E a Sônia Guajajara, ela recebeu uma intimação, ela foi processada. Na verdade, assim, né, iniciou o processo dizendo que ela estava usando a posição dela para poder criar situações irreais. Então, a FUNAI acusou uma representante indígena. Então, como assim? Como assim que a pessoa que está à frente da FUNAI é contra a luta dos indígenas? Lógico, porque se existe uma fundação que tem que proteger, que tem que cuidar do índio, não cuida, e quando o próprio índio assume o protagonismo, ela vai lá e caceta ele, alguma coisa errada está acontecendo, né? Então, assim, eu estou falando esse tanto de coisa a respeito de povos indígenas, gente, porque muitas vezes a gente fica na superfície e o buraco é muito mais profundo. O problema vem desde 1500. Beleza, Gui. O problema com os povos indígenas é desde 1500. E a gente não vai resolver simplesmente querendo assumir posições que muitas vezes contrariam a cultura, a identidade, os valores desses povos que são os donos da terra. Se a gente for parar para pensar, o português não descobriu o Brasil, ele invadiu o Brasil. E aí a gente vê se existe uma dívida em relação aos africanos que foram trazidos para o Brasil de forma escravizada, também existe uma dívida muito alta em relação aos povos indígenas, aos nativos. Bom, a discussão é profunda, tem muita coisa sobre índio. Vou criar cartilha e vou fazer igual a gente tem feito. Vou pensar em subtemas, vou colocar lá no grupo e aí vocês escolhem. Podemos fazer assim, gente, combinado? E aí a gente finaliza essa cartilha final de setembro, assim como a gente fez agosto, e se a gente não conseguir, a gente prorroga, mas a princípio final de setembro. Pode ser? Por mim, tudo bem. Beleza, pessoal. Por mim tudo bem também. Joia, Tudo Paulo. ok. Ok. Meu filho tá fazendo joia também. Pedro tá dando ok. Oh, meu Deus. Isabela, ok? Para você, Josué disse ok. Pra mim tá ok. Ok, Isabela. Olha aqui, o Derek escreveu que achou um vídeo sobre a Sônia. Ótimo. De repente, a gente pode colocar alguma coisa sobre lideranças indígenas. E aí, linka esse vídeo. Mandou no grupo, beleza. A Abigail também deu ok. Então é isso, galera. A gente finaliza hoje a produção da Cartilha Mulher, ficando só detalhes para eu poder corrigir. E a gente já vai direcionar nossa mente, nossas pesquisas para a questão dos povos indígenas, tá? Já são 5h06. Podemos finalizar a reunião? Deixa eu ver vocês, gente. Vocês não abrem a câmera nunca, né? Pra mim tá tudo bem. Terminar agora. Se Joia. vocês quiserem mais. Deixa eu ver vocês, gente.
O Derek, eu já tinha visto. Não, professor, eu tô só ratazando aqui. Não dá não. Ó, então no próximo encontro, por favor, né, gente? Se mostrem. Próximo encontro também. Você já me Na viu próxima já? eu vou até me maquiar, professora. Ah, Pode deixar. Tomar banho. Eu também. Você já me viu já, professora? eu já vi o Derek. Já me Ô, Paula, eu vou preparado. te ver segunda. Hã? Eu vou te ver segunda. Você vai estar na escola segunda? Ah, é verdade. É, acho que também eu. Eu vou tenho, pra que escola ver, segunda. eu tenho que ver o horário, porque normalmente os dias não são fixos. Mas eu quero te ver, uai. Você tá de vou pra trancinha escola agora, né? Eu tô. Gente, Mas eu também quero te ver, Isabela. Passa aqui em casa. Ah, então vem me ver, Carol. Vem me ver, Carol. Passa aqui em casa, você vai vir na escola, é do lado de casa. Que custa? Ô, gente, é bom demais quando a gente vê vocês, viu? Nossa Senhora, dá uma vontade de abraçar. A gente tem que ficar se controlando. Deixa eu ver. Chora não, hein, professora. O Solano não me viu, ele não se aguentou e teve que me zoar o Solano. Primeira Solano que zoou? ele fez. Sim. Nossa, gente, peraí. Eu tô olhando aqui o meu presencial. Eu vou estar na escola na terça-feira. Segunda-feira eu não estou. Qual bolha? então não vai vir. Qual bolha? Uai, não tá escrito aqui o número da bolha, não. Porque nos anteriores vinha Eu nem certinho. sei. Eu nem sei que bolha eu sou, não. Ó, eu tive contato com a bolha 4 e bolha 2 do nono ano. Eu acho que foram essas duas bolhas. Deixa eu ver, tem pergunta aqui. Quem vai estar na segunda? Ah, eu não vou falar, não. Eu vou falar. Paula, que isso? Eu sei quem estará na segunda. Pô, então conta. Paula, eu ia te fazer, não, uma porque- pergunta sobre... Do jeito que vocês são, né, adolescentes e tal, de repente eu falar assim, é o professor tal, não vou. Mas as pessoas são legais, são duas pessoas. O Carlos vai, né? Não nas séries finais. Ele não vai nas séries finais. Não? Ô, Não. Paula, eu ia te Bom. fazer uma pergunta sobre a escola, porque eu queria saber o seguinte. Diga. Quando uma bolha... São divididas em bolhas, né? São quantas bolhas, mais ou menos? São 4 bolhas. Até então, eu tenho aqui registrado 4 bolhas. 4 do sexto, 4 do sétimo, 4 do oitavo, 4 do nono. E aí, o que acontece, gente? Às vezes, o aluno, a família do aluno, disse, né, se manifestou dizendo que não tem interesse que ele volte para o presencial. Uhum. E é direito da família se posicionar tanto a favor do retorno ou não. E aí é feita uma lista. Só que aí as pessoas mudam de opinião, porque, né, a gente tem o direito de mudar de opinião também. E aí, quando as pessoas mudam de opinião, começa um problema, porque a gente precisa remanejar. E eu tô olhando aqui o horário. Esse horário, ele pode sofrer modificação até a meia-noite de hoje. Então, eu tô dizendo para vocês, eu não estou na escola segunda-feira, eu estou na escola terça-feira. Só que isso é o que eu estou dizendo para você no momento de agora. Porque se acontecer, por exemplo, de algum professor olhar o horário e falar assim, gente, o dia que me colocaram não será possível porque eu tenho uma consulta nesse dia. Eu tenho que ir na perícia, eu tenho que resolver algum problema funcional meu enquanto servidor. E aí o que acontece? Tem que remanejar. Então, os nossos horários, fala assim, do professor, eles não são horários que têm um prazo de validade duradouro, porque a gente só fala pelo que a gente vê no momento, porque pode mudar. Sabe assim, quando você sente assim, nossa, mas por que a coisa está demorando? Parece que vai indo arrastando, a gente demora para receber uma informação, sabe por quê? Porque até essa informação, ela ser construída e validada, demora demais.
é desgastante para nós, professores, e é desgastante para vocês também. Só que é o que a gente tem. A gente não pode perder de vista que a gente está no meio de uma pandemia, né, gente? E a gente não quer prejudicar ninguém. Isso é fato. Vou falar da minha perspectiva, né? Que eu só respondo por mim. Eu falo pela professora Paula Elaine. Eu me sinto segura em voltar? Às vezes sim, às vezes não. Eu tomo os cuidados? Todos. Eu tomo todos os cuidados. Eu faço a higienização das mãos. Eu tento sempre me manter numa distância. Eu sou preocupada com a questão da circulação do vírus. Tanto é que os materiais são vocês que manuseiam. A gente tem esse cuidado, tá? Às vezes eu fico insegura porque a gente assiste telejornal e as notícias são muito preocupantes. E a gente precisa ter noção da realidade para a gente não se alienar no mundo. No remoto, eu faço os atendimentos para o 8º e 9º ano. A gente tem uma participação muito pouca de alunos no remoto. E sabe qual que é a pior parte? O aluno está ali, né, virtualmente, mas às vezes ele não está acompanhando comigo. Então eu não sei se de verdade o aluno está aprendendo ou não. Eu não consigo ter esse retorno de vocês. Por isso é que eu estou gravando as aulas. Porque você vai assistir, a hora que você estiver assim, tranquilo, para poder pegar o seu caderno, olhar a atividade e ir acompanhando comigo. Eu fico muito preocupada, gente. Não é pouco, não. E assim, a maior preocupação é pelo fato de vocês estarem se formando. O meu 9º ano está indo embora. Eles estão saindo, vocês estão saindo da educação fundamental, estão indo para o médio. Como é que eu estou fazendo essa travessia de vocês? Como é que está sendo essa transição? Isso me mata. Eu cheguei na sala, no presencial, perguntei. Gente, vocês sabem a diferença? Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem a diferença entre frase e oração? Ninguém sabia. E foi o que eu passei nos primeiros blocos. A gente está no 9, gente. Ninguém sabia. Mas vocês fizeram? A gente fez, Paula. A gente tentou, mas a gente não... Eu não consigo te falar. Como que não consegue? Então vocês não aprenderam. Então, assim, eu tenho observado isso. E pensado muito a respeito de como eu posso fazer para ajudá-los. No presencial, retomando os conceitos, os conteúdos. No virtual, fazendo essa aula gravada. Porque eu tenho mais calma para poder conversar, para poder explicar tintim por tintim. Sabendo que você, quando for assistir, você pode assistir à noite, de madrugada, à tarde, um momento de calma no seu dia. Não necessariamente aquele tempo que foi estipulado para o Meet. Então é isso, gente. Eu espero vê-los nas bolhas quando eu for escalada. Normalmente, cada professor está indo 1 vez por semana. E eu tô morrendo de saudade mesmo para saber o que vocês andam aprontando, para ver o tanto que vocês cresceram, porque vocês estão gigantes. Eu tive com... Eu não cresci nada. Você não cresceu? Ah, eu não cresci nada. A Yasmin cresceu, a Marcela cresceu. Ah, não, eles é um caso à parte, entendeu? Gente, aqueles meninos tomaram assim, biotônico Fontoura, que era tipo um suplemento da minha época. Eu lembro do biotônico. O Derek também, Derek tá diferente. O Derek tá enorme. Hã? Eu já tomei biotônico. Até sua voz tá diferente, Derek. Vocês mudaram. Eu tô muito curiosa para vê-los, porque a gente acompanha a mudança normalmente de período de férias, né? Só que você não vai estar no dia que eu vou, né, Paula? Aí você complica. Ah, de repente eu apareço na escola para mexer nos livros, porque chegaram muitos livros na biblioteca. Se eu aparecer na escola na segunda-feira, aí eu dou tchau do corredor. Eu tô com saudade mesmo. Então tá, gente. Chega de saudade, chega de sofrência. Abigail, eu também não cresci. Sério, Abigail.
Ah, não. Eu tenho que ver vocês. Porque às vezes vocês acham que não cresceram, porque é o olhar, né, subjetivo. Todo mundo fala que eu cresci, mas eu não percebi isso não, viu, Paula? O Derek, você mudou. Você não tem mais aquele rostinho que tinha no 7º ano, não. Tá diferente demais. Enfim, quero vê-los saudáveis, fortes e lindos, como sempre. Então, acabou, gente. Tchau para vocês. Beijo. Excelente Tchau. fim de semana. Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Tchau. Beijo. Boa tarde. É mesmo. Brisa aí. Tchau. Pedro está mandando tchau para vocês. Hoje ele acompanhou também a reunião. Fiquem bem, tá, gente? Tchau. Pode deixar. Tchau. Fiquem com Deus.